noite, amada igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre as nossas vidas nessa noite. Está bastante frio, mas a palavra de Deus nos aquece nesse inverno. Amém? É muito bom estar com vocês novamente, mesmo que em maneira distante, mas o importante é que está fluindo a palavra de Deus, está fluindo o aprendizado, e isso faz com que o reino de Deus cresça e se fortaleça, que nós sejamos mais maduros, mais fortalecidos e mais aptos a resolver os dilemas deste mundo tenebroso, cujo domínio é do maligno, mas nós somos a resistência. Então, na verdade, nós temos que aprofundar na palavra, criar uma estrutura dentro de nós e vivemos uma vida sólida, porque o reino de Deus prevalece sobre todas as forças. Então, na verdade, tudo é possível àquele que crê, porque crê em Deus, e para Deus tudo é possível. Então você não está crendo em qualquer coisa, você está crendo em uma pessoa que criou e sustenta, criado, existindo todo o universo. Essa é a sua grandeza, e nós precisamos ter isso de uma forma bem profunda no nosso âmago, para que as dúvidas, os dilemas da vida não venham nos sufocar. Nós precisamos estar sempre de pé, sempre firmes na presença do Deus vivo, porque as adversidades, os problemas, eles vão passar. De um jeito ou de outro eles vão passar, porque a força da nossa convicção transforma qualquer situação. E nessa noite eu gostaria que você que está assistindo aí a nossa palestra pela primeira vez, dê um like e também se inscreva no canal para que isso venha divulgar mais o que nós estamos tratando aqui nessa noite. E nessa noite nós vamos dar aquela continuidade, né? Nós estávamos falando na palestra passada sobre a questão do código da Bíblia. Então, o código da Bíblia, nós sabemos que foi um programa desenvolvido em computador que faz, então, uma varredura de forma equidistante entre as palavras e até formar frases com sentido. E ali nós tiramos e extraímos coisas do futuro, coisas que já aconteceram, lembrando-se que a Torá, em seu estado original não traduzido, ela contém todos os acontecimentos codificados. Isso é algo que confirma dentro de nós que nós estamos no caminho certo e que a palavra que nós temos usado para alimentar as nossas convicções, na verdade, ela é a palavra de Deus. Isso é importante a gente ter essa convicção, porque você fica mais tranquilo. Você vai alicerçar a sua vida em cima, ou seja, baseando tudo na palavra de Deus. Então nós entendemos o código da Bíblia e sabemos que além da mensagem que está escrita, que é a mensagem que nós lemos nos cultos, nas reuniões, nas orações, além de ter toda aquela informação que abençoou todas as nossas vidas durante anos, ainda tem também a parte oculta que nós precisamos conhecer, que nós precisamos ter a ciência disso, porque nós vemos que realmente é impossível que a Bíblia tenha sido simplesmente uma história antiga que homens escreveram. Então, o meu propósito de trazer a ciência do código da Bíblia a vocês é que isso alimente a convicção, que você possa ter então mais certeza que você está no caminho certo. E que Deus nos abençoe poderosamente nessa noite. Eu vou ler então mais um trecho do livro. Na palestra anterior nós fechamos lá que o foco do grande cientista, que foi o descobridor da física clássica, Isaac Newton, o grande foco dele não estava simplesmente na ciência, na astronomia e nas forças. Não, o foco dele estava na teologia.
e ele já sabia que ali na Torá havia um segredo oculto que poderia desvendar os tempos. Então ele estava procurando isso. E agora nós vamos ler um outro trecho para trazer a ciência de vocês quão poderoso é o código da Bíblia. Tá? Então nós vamos ler mais um trecho, nós vamos tratar de mais alguns assuntos e eu quero que você alimente a sua alma com essas verdades. Continuando aqui, então nós temos assim um trecho no livro. Hoje em dia, grande parte da humanidade assume que a Bíblia é apenas folclore antigo, que foi o que eu falei, que é um mito, né? Então hoje nós temos esse pensamento, essa concepção das Escrituras que não é uma verdade. Então existe esse folclore aí florido, né? Anunciado por diversas pessoas, pelos ateus e tudo mais, dizendo que isso é um folclore antigo. Então aqui está dizendo a mesma coisa no livro, que é um mito e que a ciência é a única imagem confiável da realidade. Outros dizem que a Bíblia pode ser a palavra de Deus, deve ser verdadeira e, portanto, a ciência deve estar errada. Então existe essa discussão. Uns falam a palavra de Deus, a ciência deve estar errada. Outros falam, não, isso é folclore antigo, isso é mito. Então isso fica girando no meio da sociedade. Continuando. Eu acho que finalmente chegamos a compreender as duas, ou melhor dizendo, eu acho que finalmente chegamos a compreender as duas, bastante e bem. Religião e ciência virão juntas. Teremos uma teoria de campo unificado. Nós, quase 3 anos que se passaram desde o ensaio do Dr. Rips, que ele foi publicado, ninguém apresentou qualquer refutação ao boletim matemático. Então, o que o autor está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, já tem 3 anos que nós estamos passando o código da Bíblia e diversos matemáticos, diversas pessoas estão analisando e ninguém pôde refutar, ninguém pôde dizer nada, ninguém pôde dizer, ah não, isso aí está errado. Não, ninguém. Por que não puderam dizer nada contra a palavra de Deus? Porque tudo é verdade. Porque eles fizeram os cálculos, fizeram outras simulações, fizeram tudo isso e ela continuou firme, se mantendo. Porque é assim que Deus é. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. É sempre o mesmo. E assim a palavra é dele e do jeito que ele é, a palavra também é. E diz assim no livro, os principais cientistas que examinaram realmente o código da Bíblia o confirmam. O decodificador do Pentágono, os 3 avaliadores do boletim matemático, os professores de Harvard, Yale e da Universidade Hebraica, todos eles começaram céticos e acabaram acreditando. Então olha que interessante que é a palavra de Deus. Além dela ter essa mensagem codificada, ela evangelizou os cientistas, as pessoas, os matemáticos, porque eles começaram céticos e terminaram acreditando. Então, na hora que receberam a mensagem, não é possível, vamos colocar aqui, vamos calcular, vamos descobrir que isso tudo é uma palhaçada, isso aí é brincadeira, isso é coisa religiosa, isso não tem fundamento lógico. E aí eles começaram a fazer os estudos e perceberam que, na verdade, tudo que estava sendo anunciado, tudo que estava sendo ali calculado com aquele programa de computador, era verdadeiro. E eles perceberam então que realmente a Torá é a palavra de Deus. E diz assim, Einstein disse certa vez, a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, embora persistente. O tempo, afirmou Einstein, não é de modo algum aquilo que parece ser. O tempo não flui numa única direção, e o futuro existe simultaneamente com o passado.
Aqui está uma analogia da linha do espaço-tempo contínuo. Então, o que nós entendemos é que a linha do tempo, ela existe, ela é consistente. Ela foi criada por Deus. E Deus acessa todos os tempos ao mesmo tempo. Então nós percebemos que os cientistas eles começam a estudar e a detectar certas realidades que são bíblicas. Então nós entendemos que o tempo para Deus não existe conforme nós estamos acostumados a vivenciar. Então existem realidades diferentes. A gente precisa começar a desenvolver o nosso lado espiritual. Porque se a gente ficar muito nessa sequência que foi criada, que é assim, não, você nasce, cresce, envelhece, morre, e é tudo aquela mesmice, aquela mesma coisa. Então nós precisamos entender que existem outras verdades que estão coexistindo com a nossa realidade tradicional, vamos dizer assim. Nós precisamos entender que existe um mundo espiritual. Se a gente não entender que o quantum existe e que é uma realidade, e não desenvolvermos a nossa capacidade de lidar com ele, então o que vai acontecer? Nós seremos pessoas simplesmente naturais, pessoas que são levadas por qualquer vento de informação, de manipulação de massa. A gente não reage. Nós precisamos conhecer as coisas de Deus. Nós precisamos conhecer as coisas do universo. Porque se nós, que somos os representantes do reino de Deus, não conhecemos o reino, fica difícil até para você evangelizar. Porque se uma pessoa tem um conhecimento, ainda que distorcido, ele refuta, você não tem argumento sólido para lidar com aquela pessoa. Então é necessário que nós conheçamos o universo de Deus, conheçamos a realidade divina, conheçamos o quantum, que é um mundo espiritual, que eu sempre digo. Então nós precisamos entender essas coisas. Outro grande físico também definiu nosso universo, não só que o futuro já existe, mas acreditava que poderia ser conhecido com antecedência. E na verdade, ele próprio buscou na Bíblia o código oculto que revelaria o futuro. E esse outro cientista era Isaac Newton. Ele só não conseguiu porque ele não tinha a chave temporal, porque o computador precisaria ter sido criado e na época dele não tinha o computador. Então, para fazer isso manualmente, ele ia gastar a vida toda e não ia ter a resposta desejada. Então, nós percebemos que os cientistas estavam pesquisando, estavam em busca do código da Bíblia. Depois, outros estudiosos, já com a máquina existindo, o computador, puderam acessar o código oculto da Bíblia e receberam a confirmação que verdadeiramente somente o nosso Deus poderia ter escrito a Torá e que ela não foi escrita por mãos de homens. Tem mais informações muito importantes que eu vou estar lendo também para vocês nesse livro. Olha só. As informações, uma vez depois da outra, provaram ser tão exatas quanto os relatos dos jornais. Os nomes, os lugares, as datas, tudo codificado do Gênesis ao Deuteronômio. E às vezes eram descobertas com antecedência. 6 meses antes das eleições de 1992, o código revelou a vitória de Bill Clinton. Conectado a Clinton estava seu futuro título de presidente. Então você pode observar que com antecedência foi descoberto que Bill Clinton seria o presidente dos Estados Unidos. Então você vê a precisão que tem a palavra de Deus. Não é algo assim aproximado, mais ou menos, não existe isso. Deus é assertivo em todas as suas afirmativas. O grande tumulto nos Estados Unidos, na época recente, a queda de Richard Nixon, devido ao escândalo de Watergate, eu até comentei sobre isso, também está codificado na Bíblia. Watergate aparece junto com Nixon e com o ano que ele foi forçado a renunciar, que é 1974. No local
em que o Watergate está codificado, o texto oculto da Bíblia faz uma pergunta: quem ele é? Presidente, mas foi expulso. Então, quem ele é? Presidente, mas foi expulso. Então, tem uma pergunta e tem uma resposta. Então, dessa forma, foi confirmado que ele iria renunciar o cargo da presidência da República. A Grande Depressão está codificada junto com o colapso do mercado acionário. O colapso econômico e a depressão aparecem juntos na Bíblia, com a palavra ações. O ano em que a depressão começou, em 1929, que corresponde no calendário judaico ao ano de 5.690, está codificado no mesmo local. Mas os triunfos do homem, tais como o pouso na Lua, também estão codificados. Homem na Lua aparece junto com nave espacial e Apolo 11, mesmo a data em que Neil Armstrong deu o primeiro passo na superfície lunar, 20 de julho de 1969, está na Bíblia. Olha que interessante, eu até tinha uma certa dúvida que se não era uma farsa, né? Agora eu sei que é verdade. Então você vê detalhes, né? Apolo 11, o nome da nave, tudo isso, o nome do astronauta, a data que ele pisou na Lua, o que foi dito, tudo isso está na Torá de 3.000 anos atrás. Então você tem que parar para pensar o seguinte: imagina uma pessoa há 3.000 anos atrás, se a Bíblia tivesse sido escrita de forma folclórica, como alguns sugerem, imagina como que um homem ele iria saber que haveria um desenvolvimento científico e tecnológico, que a humanidade estaria criando uma espaçonave e que ela romperia até a Lua, o nome do astronauta e o nome da nave. Então a gente precisa analisar essas coisas e ver, realmente não tem condições. Nós, com toda a tecnologia nos dias de hoje, você não sabe o que vai acontecer na semana que vem, nem amanhã. Então, coisas simples nós não conseguimos. Agora, 3.000 anos de antecedência, todas essas informações estarem escritas e acessíveis nos dias de hoje, isso comprova então que você realmente está servindo a um Deus que é extremamente poderoso e que tem todo o controle do universo nas suas mãos. E o interessante é que as palavras de Armstrong, um pequeno passo para mim, um grande salto para a humanidade. Então essa frase foi usada por Armstrong na época, um pequeno passo para mim, mas um grande passo para a humanidade. Encontram-se na Bíblia, no trecho em que está codificada a data em que ele pôs os pés na Lua. As palavras bíblicas que cruzam a Lua são: feito pela humanidade, feito por um homem. Tudo está codificado junto com Apolo 11, no trecho em que Deus disse a Abraão: levanta os teus olhos para os céus e conta as estrelas se tu és capaz. Então, esta questão ali de Armstrong e a frase que ele disse e a data, pôs os pés na Lua, tudo isso está nessa passagem em que ele disse: olha para os céus e conta as estrelas se és capaz, né? Então você pode ver até a coerência, né? Deus estava falando com Abraão sobre o espaço sideral, ao mesmo tempo codificando que a humanidade faria esse pouso à Lua. Então estava bem ali. Então nós entendemos que realmente somente Deus poderia ter escrito essa palavra. Não tem outra alternativa. Porque até os cientistas que eram totalmente céticos, eles terminaram crendo. Foi usado até o computador dos Estados Unidos. Então, um computador que era usado para o governo, ele foi utilizado também para fazer esses cálculos, e eles realmente falaram: é verdade, não tem o que dizer, não tem o que falar. Então, nós precisamos respeitar bem mais a palavra de Deus, porque é uma palavra que carrega
toda a informação das nossas vidas, que carrega as revelações do nosso futuro, do nosso passado, do nosso presente. E a palavra de Deus, ela é extremamente rica em tudo. E nós temos que ter um relacionamento melhor com Deus, um relacionamento mais próximo, mais íntimo. E isso vai proporcionar uma vida melhor para cada um de nós. Quanto mais nós nos aproximarmos do nosso Deus vivo, que é um Deus que não tem explicação o quanto Ele é sábio e poderoso, quanto mais nós estivermos perto dEle, melhor será para cada um de nós. A nossa vida vai ser muito mais abençoada. Vocês lembram que eu também falei sobre a colisão de um cometa chamado Schumacher-Levy em Júpiter, que gerou uma cicatriz ali no planeta que cabem diversos planetas Terra só dentro daquele sulco que foi criado na colisão do Schumacher-Levy com o planeta Júpiter. Lembra que eu falei sobre esse acontecimento estar codificado também na Torá? Então eu vou ler aqui novamente detalhes sobre esse acontecimento. Olha que interessante. A colisão estava codificada 2 vezes, uma no livro de Gênesis e a outra no livro de Isaías. O cometa Schumacher-Levy parecia ambas as vezes com seu nome completo e também com os nomes dos astrônomos que descobriram em 1993. E seu impacto com Júpiter era apresentado graficamente. No código da Bíblia, o nome do planeta e o nome do cometa se cruzam 2 vezes no livro de Isaías. E lá aparece a data do impacto, que era afirmada com antecipação, 16 de julho. E aí aparece lá da seguinte forma, vou ler agora como que apareceu a frase no computador que eles estavam fazendo essa experiência. Apareceu lá assim: o Schumacher-Levy baterá em Júpiter 16 de julho de 1994. Então, são 3 frases. O Schumacher-Levy baterá em Júpiter 16 de julho de 1994. Então, foi descoberto em 1993, no Código da Bíblia, que isso aconteceria em 94, e aconteceu. E do jeito que estava marcado. E ninguém pode mudar, e ninguém pode alterar aquilo que Deus predeterminou na sua mente. Conforme ele diz também no livro de Isaías: assim como eu pensei, se efetuará, e como determinei, sucederá. Então assim a palavra de Deus, ela é direta, ela é precisa, não tem falha. Aquilo que Deus disse realmente vai acontecer. O evento que os astrônomos foram capazes de predizer com antecipação de poucos meses, o código da Bíblia predissera exatamente 3.000 anos antes que ocorresse. Então, quer dizer, os astrônomos fazem o cálculo de física. Você pega a trajetória do cometa, então você sabe a velocidade que ele está vindo, você sabe a curvatura da trajetória, você sabe tudo, mas foi possível saber que ele chocaria em Júpiter com cálculos astronômicos 3 meses antes. Agora, na palavra, 3.000 anos antes. E aí, quem poderia fazer um cálculo desse? Qual é o cientista e qual é o astrônomo que poderia calcular a trajetória de Schumacher-Levy 3.000 anos antes dele colidir com o planeta Júpiter, e morando na Terra, sem um telescópio, sem conhecimento científico, sem nada? Como que o homem poderia escrever isso? Então, você tendo essa informação, você pode combater qualquer pessoa que venha lhe dizer que a Bíblia é folclórica, que a Bíblia é livro antigo, é um livro que contém histórias, simplesmente histórias, nada mais. Então agora você tem argumentos científicos, você pode anotar, você pode escrever tudo isso, pegar as referências, tudo que foi lido, tudo que foi falado, e você pode agora
ter um argumento sólido até mesmo no seu evangelismo. Quando você for ajudar alguém a conhecer a palavra de Deus, você tem todo esse argumento, e eu creio que isso também ajuda que a pessoa possa ter uma convicção, porque no mundo cheio de mentiras, nós até temos que compreender que é difícil para as pessoas acreditarem em Deus, porque é mentira para todo lado, é engano. Mas quando você tem um argumento sólido, um argumento baseado em fatos comprovados, aí você pode alcançar vidas, e as pessoas podem também se lançarem com mais inteireza de coração na palavra de Deus. Um outro depoimento muito importante também que você deve guardar no teu coração foi o depoimento de um grande matemático, que é o Dr. Piatetsky Shapiro. Ele é um dos maiores matemáticos da faculdade de Yale. Ele também confirma o código da Bíblia, mas fica igualmente espantado pela revelação de acontecimentos que ocorreram muito depois que a Bíblia foi escrita. E ele diz o seguinte: acredito que o código é real, disse Piatetsky Shapiro. Eu vi os resultados e eram surpreendentes as predições do futuro de Hitler e do Holocausto. Ele ficou assim perplexo. É um grande matemático da Universidade de Yale. Então nós não estamos falando de qualquer coisinha. Ele ficou perplexo com a precisão dos acontecimentos, principalmente da Segunda Guerra Mundial, que envolvia o nazista, o Hitler, certo? E agora eu vou falar aqui sobre como os detalhes dessa predição, ou melhor dizendo, da narrativa em cima do código da Bíblia, dizendo que houve a guerra, que a guerra aconteceria, tudo certinho. Eu vou ler para vocês. O israelense que trabalha com o Dr. Hips, que é o Doron Whitson, fez uma extensa busca por holocausto no código da Bíblia e encontrou explicado num nível extraordinário de detalhes. Estava dizendo assim, presta atenção: Hitler, nazista, estavam codificados junto com massacre. A expressão na Alemanha surgiu codificada junto com nazistas, e a expressão Berlim. E o nome do homem que comandou os campos de concentração, o Eichmann, também estava codificado junto com os fornos de extermínio. A expressão em Auschwitz também estava codificada no local em que o texto aberto da Bíblia decreta um fim de toda a carne. Mesmo os detalhes técnicos da solução final ali estavam. O gás usado para matar os judeus, Zyklon B, estava codificado junto com Eichmann. E Piatetsky Shapiro tinha visto estas descobertas e estava perplexo. Como matemático, disse ele, meu instinto me diz que há algo real aqui, mas o professor de Yale não conseguia explicar como a coisa era feita. Ou seja, não tiveram explicação. Então ali estava codificado a Segunda Guerra sobre o nazista Adolf Hitler, na Segunda Guerra Mundial, 3.000 anos antes dela acontecer. Então eles estavam colocando ali, na época ali de 1994, 95, eles estavam testando ali, colocaram a palavra holocausto. Aí trouxe todas as informações da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, se você tivesse no passado, há 3.000 anos antes, com um computador, você saberia todos os detalhes 3.000 anos antes dela acontecer. Então, é ou não é a palavra de Deus? Eu vou estar passando mais algumas informações aqui importantes, a gente já vai estar encerrando, porque eu sei que é um conhecimento muito denso, assim, para passar muita coisa de uma vez. Mas vocês até me perdoem a questão de pronúncia, às vezes a gente gagueja um pouquinho para estar falando, que são nomes de diversas localidades do mundo, e isso às vezes a gente tem uma certa dificuldade para estar falando assim de improviso. Mas eu quero dizer para vocês mais informações interessantes sobre o universo de Deus que você precisa saber. Olha só,
Pesquisadores acreditam que estamos imersos em um campo de energia que conecta toda a criação, onde qualquer parte possui as informações do todo. Então, todas essas informações, elas estão disponíveis em todos os locais do universo. Porque em qualquer local do universo, ele está imerso em Deus e você acessa a Deus. Então você vê que a própria ciência também está declarando que o Criador, até de uma forma indireta, está onipresente. Funciona, só para você ter uma ideia, se você fizer uma coleta e pegar uma amostra da pele do dedão do seu pé e você colocar no microscópio, então você vai ver o cordão do DNA, tá? Em 1 milésimo de milímetro. Um nano contém a informação de como fazer você. Mas se você fizer uma coleta também no pedacinho da pele do seu couro cabeludo, lá vai ter informação de todo o seu corpo. Então qualquer parte do teu corpo contém informação do todo. Assim é no universo. Aonde você estiver, você acessa a Deus, você tem a informação do todo, porque Ele está onipresente. Então essa noção que nós temos de distância, estou longe, estou perto de Deus, o trono de Deus está distante e eu estou longe, isso na verdade, essa representação da Shekinah, da manifestação das visões, nós temos que analisar isso de uma forma mais inteligente. E até nem vamos entrar nisso agora. Mas, que na verdade Deus é acessível em qualquer lugar que você estiver no universo dele. E também eu quero compartilhar com vocês também aqui sobre aquilo que nós falamos muito em palestras anteriores, sobre a matriz divina, né? Diz assim: o conhecimento sobre o funcionamento dessa matriz seria a porta de entrada para uma vida mais realizada e significativa. As nossas emoções e crenças que espelham os nossos desejos são perturbações nesse campo, e o sentir seria a linguagem que fala mais diretamente a matriz divina. A mente subjetiva tem o efeito verdadeiro no mundo objetivo. Isso tudo nós estudamos na matriz divina. Então, isso tudo que eu li agora, quem escreveu foi o cientista conhecido como Gregg Braden. Então, ele investigou, ele correu atrás de informações, pesquisou outros cientistas, outras publicações, até chegar a essa conclusão. Então, na verdade, a matriz divina, ela espelha os nossos desejos, as nossas emoções. E ele nos alerta que a mente subjetiva tem um efeito verdadeiro no mundo objetivo. Isso tudo também você deve lembrar que aquilo que você crê, as suas crenças, as suas emoções, elas vão para o subconsciente. E o seu subconsciente, ele lança isso na matriz divina. E a matriz divina, que tem a informação do todo, em qualquer lugar que você estiver, ele vai estar o quê? Trazendo aquela realidade no mundo material, que é o mundo objetivo. Em 1944, o físico Max Planck, pai da teoria quântica, descreveu um campo universal de energia que conecta toda a criação à matriz divina. Então veja bem, em 1944, o físico Max Planck, ele descobriu que existe um campo de energia universal que conecta toda a criação na matriz divina. Então, agora, o que você precisa saber é que todos nós estamos conectados na matriz divina. Resta-nos fazer a coisa certa ou a coisa errada. Então, o que você fizer é o que você vai ver no seu mundo objetivo. Então, com todas estas informações sobre o código da Bíblia, ali são afirmações incríveis da ciência, mostrando que realmente Deus está nesse negócio. E também aqui as publicações científicas do grande físico Max Planck. Todos nós, quando vamos fazer o vestibular, tem que estudar isso aí, senão você não passa. Então vai ter que ver questões sobre o Max Planck.
E veja bem, ele descobriu que realmente tem um campo de energia que todos os seres vivos são conectados na matriz divina. Então todos estão conectados. Então nós temos que viver de forma abençoada, verdadeira, crendo no melhor, esperando o melhor e vivendo o melhor, porque tudo que nós somos vai se refletir. E você viu como que a Bíblia é precisa, como que a Bíblia é verdadeira. Então, o conselho para você essa noite é que reflita na sua vida, pense os caminhos, as decisões, os teus pensamentos e reconsidere, porque você deve aproveitar mais de Deus, você deve buscar mais de Deus, porque Deus tem muito para nos dar, uma vida cheia de conhecimento, uma vida cheia de revelações, cheia de experiências maravilhosas, e nós precisamos mergulhar nisso e deixar as futilidades, o materialismo, essa vida comercial. Nós podemos ter tudo, mas isso não necessariamente deve ser o foco principal, porque sempre a gente vê em meios religiosos tratando o quê? Não, Deus vai te dar a sua casa nova, seu carro zero, você vai ter isso, vai ter... Claro, isso é muito bom, mas isso não pode ser tudo, porque se ter dinheiro, coisas materiais, é tudo, diz o apóstolo Paulo, que nós somos muito pobres. Então, nós precisamos ter a noção de valor e saber o que é precioso, o que é temporário. Claro que nós não devemos deixar de ter as coisas, de conquistar. Não estou dizendo isso. Pelo contrário, devemos conquistar. Mas sabendo que as coisas que nós conquistamos não são as mais importantes. Existem coisas que estão acima, que são as coisas de Deus, as informações do reino, coisas preciosas, a forma que nós devemos ter a nossa conduta aqui na Terra. Então eu quero que você, meu querido irmão, minha querida irmã, venha refletir em tudo isso que nós vimos, essas confirmações acerca da Palavra de Deus, e abrace o Senhor de forma diferente. Venha servir a Deus com mais destreza, com mais fidelidade, porque Ele te ama e tem uma vida muito abençoada para te dar. E lembre-se que tudo pode ser mudado. A situação da tua vida pode ser mudada, mas precisa de um posicionamento diferente. Que Deus abençoe a todos nós, guarde essas palavras no coração e até a nossa próxima palestra.